Deus. Só abrimos a nossa Bíblia aqui. Peço aos irmãos aproveitar que estão de pé, abram vossas Bíblias em Marcos, Evangelho como Marcos escreveu. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 3. Marcos capítulo de número 3 e versículo de número 29, somente para a leitura. Depois a gente vai trabalhar o texto, tá bom? Não tem que os irmãos encontrar. Deixar aqui a folha para acompanhar, porque a gente tem. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Glória a Deus. Tome voz assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, irmão, eu sou grato, por estar nesta noite, ouvido de trazer a palavra de Deus. Os irmãos, eu acredito que lembram que o pastor tem mencionado no culto de terça-feira que aquele que tivesse um assunto específico que gostaria de saber em relação à palavra de Deus, que escrevesse um papelzinho, entregasse para a tesoureira, a secretária, melhor dizendo, ou até mesmo para ele, e que aí poderia estar sendo preparado um estudo sobre aquilo para a igreja. Sempre lembrando que a dúvida de um não é a dúvida de muita gente, Às vezes a gente não menciona, mas a gente também não sabe o que quer dizer algumas coisas na Bíblia Sagrada, Então, eu digo isso porque às vezes na escola eu tinha bastante de dúvida, mas eu não perguntava, eu deixava alguém perguntar primeiro, mas eu tinha aquela dúvida, e às vezes a dúvida era uma dúvida bem simples na visão de outros, mas eu não sabia. E aí eu tinha vergonha de perguntar, porque a gente fica com vergonha de alguém até rir da gente, porque para uns é simples, mas para mim não é. E assim acontece também em relação à palavra de Deus. E aí foi dado um tema sobre o qual nós lemos hoje, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Ou melhor dizendo, às vezes tem pessoas que no seu dia a dia ficam tão preocupados, às vezes não conseguem mais nem buscar a Deus, outros desistem de vir à congregação, não quer mais cultuar, porque se acha indigno de voltar aos caminhos do Senhor, por quando se queixou, reclamou, duvidou, e aí começou a ficar pensando o seguinte: eu blasfemei já contra o Espírito Santo de Deus, não tem mais perdão para mim, eu acho que para mim não tem mais volta. Será que você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Será que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou usar isso aqui então, ó. Vou usar isso aqui. Então, será que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Então, o texto que nós lemos foi um texto em que Marcos escreveu. Lembrando aos irmãos que sobre esse assunto não é só Marcos que vai registrar. Mateus também vai fazer esse registro, em Mateus capítulo de número 12, tá bom? Então tem esse paralelo entre Mateus e Marcos. Em Mateus a gente vê alguns detalhes ainda mais no comecinho do que no livro de Marcos, mas escolhi o livro de Marcos para que a gente possa estar lendo, trabalhando, para que a gente possa aplicar a igreja e também tirar a dúvida da igreja, tá bom? Outra coisa, irmãos, que eu quero mencionar é que dentro dos evangelhos, para que os irmãos compreendam, Marcos, ele é o primeiro evangelho que foi escrito. Só para os irmãos compreender que apesar de o Novo Testamento começar com Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois vem João, depois vem Atos dos Apóstolos, os irmãos compreender que ele não está por ordem cronológica, de quem vem o primeiro, não está por ordem cronológica, tá bom? Então Marcos vai ser o que primeiro tem escrito, porque o evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, tá bom? Então primeiro foi Marcos que escreveu. Marcos era um dos apóstolos de Jesus? Não, Marcos não era apóstolo de Jesus. Se você for ver, Mateus era apóstolo, Marcos não era apóstolo,
Lucas não era um apóstolo de Jesus, João era um apóstolo de Jesus, né? Mas quem era Marcos então? Então Marcos foi alguém que Pedro vai ganhar em uma das suas ministrações, tá bom? Os irmãos vão ver em Atos dos Apóstolos, uma casa onde tinha ali a líder da casa, né, a dona da casa, uma irmã chamada Maria, e eles oravam para que Deus soltasse Pedro, porque Pedro havia sido preso. E essa Maria é a mãe do Marcos, a qual nós também conhecemos como João Marcos, que acompanhou Pedro também em sua trajetória, tá bom? Então o Marcos, ele vem depois, ele não caminhou com Jesus ali. Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, os discípulos começaram então a sair e fazer a obra de Deus, e nesse período que eles estão fazendo, Lucas vai registrar Atos dos Apóstolos, que é aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito na vida dos apóstolos, por meio dos apóstolos, ele tem feito. Então, à medida que Lucas vai relatando o que aconteceu ali, aquele trabalhar do Espírito Santo na vida dos apóstolos gerou almas para Jesus, e Marcos foi um alvo dessas mensagens, dessa ministração, assim como o Lucas foi um alvo também das pregações de Paulo, que veio depois ainda, né? Veio depois, é um alvo da pregação de Paulo. Todavia, o Marcos vai começar a escrever, vai começar a anotar coisas que as testemunhas disseram, e também vai começar a citar sobre as memórias de Pedro, ou seja, tudo aquilo que aprendeu com Pedro, Marcos começa a registrar. E no livro de Marcos, especificamente, nós vamos ver o público de Marcos que não eram os judeus, mas eram os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, incluindo nós, seríamos um gentio também. E Marcos, tendo ele como público, Marcos não vai se preocupar em trazer a genealogia de Jesus, porque Marcos quer apresentar Jesus como um servo sofredor para o povo, porque as escrituras falam de Jesus como um servo sofredor, e Marcos apresenta Jesus como um servo sofredor. Se os irmãos começarem a ler o Evangelho de Marcos, os irmãos vão perceber que Marcos está falando que Jesus está fazendo algo, daqui a pouquinho passa os 2 versículos, né? Ele já está dizendo que Jesus já está curando outra pessoa, já está indo para o outro lado, aonde você entende que parece que Jesus, ele não dorme, ele não come, ele não bebe, ele não faz nada, ele não descansa, mas só viveu todos os dias, todos os momentos fazendo isso. Por que isso? Por causa do público-alvo de Marcos, tá bom? Então Marcos, ele faz um resumo dessa parte que começa a escrever, diferente de Mateus, que aí Mateus tem o seu público, e o público de Mateus é justamente os judeus. Então, para provar que, para os judeus, que o Messias prometido da parte de Deus é Jesus Cristo, a qual eles mataram, para provar isso, o Mateus vai trazer a genealogia, porque o judeu entende de profecia, o judeu entende que o Messias tinha que vir da tribo de Davi. Os judeus, para te provar para ele que Jesus é o Messias, você tem que convencer ele que as escrituras se cumpriu. Então o propósito de Mateus é trazer na genealogia a genealogia de Cristo, dizendo que ele é descendente da casa de Davi. Então Mateus faz isso muito bem. E quando Mateus termina de fazer a genealogia, Mateus vai registrar eventos a qual ele vai dizer assim: olha, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, ou seja, mostrando para os judeus que conhecem da lei, conhecem profecia, que aquilo que o profeta havia profetizado, seja Isaías, seja outros profetas, Jesus estava cumprindo perfeitamente. Então esse era o propósito de Mateus, diferente do propósito de Marcos. E se nós então observarmos mais um pouquinho sobre Marcos, os irmãos vão perceber que no livro de Marcos, a partir do capítulo 1, versículo de número 23, vai dizer assim, ó: ele estava na sinagoga deles, aliás, ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Isso os demônios falam na boca daquela pessoa. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te. E ele, aliás, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando em alta voz, saiu dele. Então percebe que Jesus expulsa o espírito imundo da vida de uma pessoa ali.
Mais adiante, versículo número 28 vai dizer: e imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. Preste atenção neste ponto, irmãos, porque foi falado que a fama de Jesus se espalhou. Por que nós precisamos prestar atenção neste ponto? Porque nós vamos tratar sobre blasfêmia. Você não consegue resolver algo na Bíblia Sagrada lendo só um versículo. E a leitura que nós fizemos foi proposital, em só um versículo isolado. Se você tentar tirar a conclusão de um versículo isolado, você vai pecar. Seria mais ou menos assim, ó. Você recebe uma receita de um bolo de alguém e você não lê toda a receita. Você só lê a partezinha que está escrito que vai 3 ovos. Se você jogar na água, você faz um ovo cozido. Se você quebrar e fritar, você fez um ovo frito. Se você mexer, bater bem nele e ele tiver a ideia de colocar uma cebolinha, uma salsinha, algum temperinho, você no máximo fez um omelete, mas nunca vai sair um bolo. Os irmãos estão compreendendo? Por quê? Porque você só deu um pedaço da receita que foi te dada. Então, para que a gente compreenda e aprenda a fazer este bolo, nós temos que ler toda a receita, certo? Então, por isso que eu estou voltando desde o capítulo de número 1, capítulo número 2, dando uma visão geral para que os irmãos entendam. E aqui está dizendo que a fama de Jesus se espalhou. E a fama de Jesus se espalhando e crescendo vai gerar um motivo a qual vai levar os fariseus, os escribas, a procurar tirar a vida de Jesus e a negar tudo que Jesus tem feito. Não porque eles não acreditavam que era da parte de Deus, mas por inveja, por causa que a fama de Jesus ela está crescendo e se espalhando. Então foi dito que ele cresceu a fama e se espalhou. E vai dizer mais, vai dizer que, versículo número 29, e em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simeão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simeão, ou seja, a sogra dele, estava deitada doente com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou. E ela os serviu. Mais uma cura de Jesus. Aqui pertinho ainda, nós vamos ver, pulando ainda algumas coisas, porque tem bastante de cura de Jesus. Nós vamos ver no versículo de número 40. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhes, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: se tu queres, podes purificar. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou e disse: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isso, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. Mais uma vez, Jesus fazendo milagre. Dentro do capítulo de número 2, também Jesus ele vai fazer milagre, porque vai haver um homem que ele é paralítico, está sobre uma cama, e eles não conseguem entrar na casa que Jesus estava. Então tiveram a ideia de retirar do telhado e descer aquele homem pelo telhado. Os irmãos conhecem muito bem essa história. E quando desceram aquele homem pelo telhado, Jesus disse assim: olha, perdoados estão os teus pecados. E para os judeus, para os escribas, para os rabinos, eles sabem mais do que nunca, ou mais do que muitos, que o único que pode perdoar pecado é somente Deus. Então eles ficaram revoltados, irados contra Jesus. E aí Jesus, percebendo isso, conhecendo ele, a intenção do pensamento, a intenção do coração, Jesus, a Bíblia vai dizer que ele diz o seguinte: olha, o que é mais fácil eu dizer ao paralítico? No versículo 9 do capítulo 2, ele vai dizer: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho e para a tua casa. Ou seja, mais uma pessoa foi curada por Jesus ali naquele momento. Resumindo e correndo um pouquinho, nós vamos perceber que também, antes de entrar no assunto da blasfêmia, Jesus vai curar um homem com espírito de surdo, um homem surdo e mudo, e havia um espírito sobre ele. Jesus curando ele, aquele homem passa então a falar e passa também a ouvir. Dito isso, irmãos, você percebe que Jesus fez vários milagres.
Então, há muito motivo para a fama de Jesus se espalhar. Quem é que não gosta de milagre? A gente costuma mais contar quando acontece um milagre do que quando é simplesmente uma palavra como essa que a gente está trazendo aos irmãos. Às vezes não surge comentário, olha que culto maravilhoso, culto abençoado, mas se o paralítico nesta noite andar, as pessoas irão propagar e dizer, nossa, né, teve um irmão que pregou e o paralítico andou. Logo as agendas se abrem, o telefone não dá conta de tocar e você não consegue atender todo mundo, porque o que as pessoas querem é a cura e não muitas das vezes a palavra, né? Mas tudo bem, o milagre ele é vindo de Deus, isso é bom e gostoso, mas o servo de Jesus Cristo tem que entender que ele precisa ouvir a palavra do Senhor e aprender. Para quê? Para não somente depender de que venha alguém de fora e faça um milagre na sua vida, né, que Deus usa para fazer um milagre na sua vida, mas entender que você entendendo a palavra, você colocando ela em prática, você buscando o Senhor, jejum e oração, você pode ser essa pessoa que Deus vai usar com grande poder e milagre na vida de outros, tá bom? Então Jesus quer te usar como usou os apóstolos, como usou os seus discípulos, e você é discípulo de Jesus. Então você não vem só para receber o milagre, você vem para aprender e levar milagres para muitas famílias. E o milagre não é somente o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, não. O milagre é você ter a oportunidade de falar de Jesus dentro de algumas casas e aonde estiver desestruturada, apartado, pessoas com muitos problemas, seja financeiro, seja amoroso, com vários tipos de problema. A partir do momento em que ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo, colocou em prática, passou a servir Jesus, aquela pessoa tem uma transformação na sua vida, no seu dia a dia. Isso é milagre de Deus. Por quê? Porque somente Deus é que pode colocar o homem e a mulher em bons caminhos, que levam a família a desfrutar de momentos melhores. É somente Deus, porque o diabo não quer ver isso, né? Mas dentro do capítulo de número 3, quando a gente chega no capítulo de número 3, irmãos, e versículo mais específico, nós vamos partir do versículo de número 19, que Jesus está falando acerca dos 12 discípulos, vai terminar o 19 dizendo assim, olha, e Judas Iscariotes, que também o traiu, e eles entraram em uma casa. Essa casa é provavelmente a casa que Jesus entrou em Cafarnaum, tá bom? E vai dizer assim, ó, e a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. Continuação vai dizer, e quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam, ele está fora de si. Por causa de Jesus não poder comer pão, as pessoas que estavam ali com ele, os seus amigos, seja os discípulos que estavam ali, a própria família de Jesus que estavam ali, vai ser apresentado lá no capítulo número 6, mas já estavam ali, fala também dentro desse capítulo, estavam ali, acharam que Jesus estava o quê? Fora de si, ele mal havia comido pão. E no livro de Mateus, no capítulo 12, do versículo 22, você vai compreender um pouquinho melhor, vai falar um pouquinho melhor sobre essa questão. Porque a multidão começou a olhar para Jesus, lá no livro de Mateus você vai ver isso e vai dizer assim, olha, ele é o filho de Davi, não é esse o filho de José? Falam bem, porque se admiravam com as coisas que Jesus havia feito. Daqui a pouquinho, as pessoas que estavam ali, os seus amigos que estavam ali, os discípulos que estavam ali, começaram a ver, ele não estava batendo bem da cabeça, por conta das coisas que Jesus ali falava, e procuraram prendê-lo. Aqui não era os guardas prendendo Jesus, mas foi uma citação de Marcos para mostrar que aqueles amigos de Jesus estavam tentando fazer aquilo que os guardas já tentavam fazer antes, que era prender, parar Jesus, tirar Jesus daquele local. Tanto é que alguns versículos a seguir vai dizer, olha, a tua mãe, né, o teu pai estão te chamando, e eles dizem, quem é minha mãe, quem é meu pai? Aí ele vai dizer que todo aquele que faz a vontade de Deus é quem é mãe, pai, parente, amigo dele, tá bom? Então ele vai dizer, eles vão dizer assim, olha, ele está fora de si. Ao dizer isso, e os escribas, agora vem a vez dos escribas, que tinham descido de Jerusalém, versículo 23, diziam, ele tem a Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios, expulsa o quê? Os demônios. Os escribas que ali estavam alegaram que Jesus estava expulsando pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebul, ou Baal-Zebul. Baal quer dizer Senhor, Zebul quer dizer
mosca, o senhor das moscas, né? Era uma divindade cananeia, uma divindade suprema cananeia, ligado muito ao deus da tempestade, o deus da fertilidade. Os cananeus tinham esse Beelzebul como príncipe dos demônios. E aí os escribas e os fariseus começaram a atribuir aquilo que Jesus estava fazendo, ou seja, aquelas curas, aqueles milagres, tudo aquilo que a gente foi vendo ali de forma rápida, começaram a atribuir este poder de Jesus ao príncipe dos demônios chamado Beelzebul. O interessante é que no versículo de número 23 vai dizer: e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Jesus vai dizer por parábolas o quê? Como pode Satanás expulsar Satanás? Olha o que Jesus vai dizer para os escribas, fariseus que ali estavam. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se é que eu estou expulsando pelo príncipe de Beelzebul. E olha algo que Jesus vai dizer, irmãos, que é fundamental, e aqui a gente vai fazer uma aplicação até a gente chegar na questão ali onde fala sobre blasfêmias. Nós vamos aprender muito aqui, porque Jesus vai dizer, continuar dizendo o seguinte para os fariseus e escribas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir ou permanecer. Jesus vai continuar dizendo o seguinte: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir ou prevalecer. Ele vai dizer: e se Satanás levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Jesus aplica um princípio, irmãos, que é um princípio que funciona em todo lugar do mundo e para tudo. Ele vai dizer assim: olha, como pode o demônio expulsar o demônio mesmo? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão querendo dizer que os demônios estão se atrapalhando ou impedindo a sua obra de avançar? Porque se o demônio que quer tentar destruir a vida das pessoas, se o demônio que quer escravizar as pessoas, se o demônio que quer ver somente o mal das pessoas, agora está expulsando o demônio da vida das pessoas, o reino do demônio acabou de ser dividido. Logo, este reino não tem como crescer, não tem como avançar. Este reino daqui a pouco vai chegar ao fim. Jesus já está nos ensinando que o reino espiritual diabólico demoníaco, ele não é dividido. Ele é um reino unido nas suas artimanhas, naquilo em que ele prepara para destruir as famílias. Jesus está ensinando um princípio que é a união. Ou seja, todo reino dividido contra si mesmo não prevalecerá, e toda casa dividida contra si mesmo não prevalecerá. Partindo deste princípio, você olha para dentro das famílias, e por que famílias não prevalecem, não vencem, não avançam? Porque é um reino dividido contra si mesmo. Às vezes o esposo pensa de uma forma, a esposa pensa de outra forma, ninguém chega no acordo, cada um rema para um lado, cria uma rachadura. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra coisa, cria uma rachadura. Ninguém tem o mesmo propósito, projeto, planejamento, cria uma rachadura. Por que uma rachadura? Porque ninguém vai chegar a lugar nenhum. Mas quando há uma união, um alinhamento de propósito em todo o reino, ou seja, todos nós vamos pelejar pela mesma causa. No reino diabólico, todo o reino estão pelejando por uma mesma causa. Que causa é essa? Para tentar parar a obra de Deus, tentar destruir o máximo de famílias, de vida, tentar causar escândalo na vida de líderes religiosos. Porque se você derruba um líder, logo as ovelhas vão se dispersar, vão se escandalizar, porque um pastor que tanto confiava, acabou acontecendo uma queda, já não confia em mais ninguém. O diabo tem estratégia e unidos eles fazem isso para poder avançar. E é o que Jesus está dizendo para os escribas, para os fariseus: se o diabo expulsar o diabo também, eles não vão subsistir. E é o que nós aprendemos para a nossa casa, para a nossa família. Dentro da igreja, a mesma coisa. Se a igreja ela é unida, se a igreja luta por uma mesma causa, que é ganhar almas para o reino de Deus, se a igreja luta por uma mesma causa, que é chegar à estatura de varão perfeito, ou seja, sendo aperfeiçoado na palavra de Deus, exercitando o amor, a misericórdia e todas as outras coisas, ou seja, vivendo a palavra de Deus como devemos viver. Se a igreja
caminhar com um só propósito, nós não ficaríamos mais bravos quando alguém esbarrasse na gente, nós entenderia que foi sem querer. Ainda que um dia fosse por querer, a primeira coisa que você pensaria não era que foi por querer, mas que foi sem querer. Por quê? Porque a tua mente foi moldada, foi lapidada, você transferiu, tirou coisas velhas e coisas novas foi colocada. Você exercita o amor, você consegue perdoar, logo a igreja conseguiria caminhar. E é por isso que a Bíblia também vai dizer que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, não conseguirá avançar, não vai progredir. E somente quando tem união é que o Espírito Santo de Deus está presente. Por quê, irmão Lucas? Porque ele é o símbolo da união. Quer ver uma coisa? Jesus desceu na terra, caminhou, gerou discípulos para si, enviou os discípulos para pregar, mas antes de ir ao Pai, ele disse assim: não vou vos deixar órfãos, mas rogarei ao Pai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo agora desceu, o Espírito Santo está agindo na vida da igreja, e ele consegue fazer o que? Manter o homem e a mulher unidos para com Deus. E quem estabelece essa união é o Espírito Santo. É Ele que faz a gente ter esse elo para com Deus, esse elo para com Jesus Cristo. É Ele que está preparando a noiva para o seu noivo. É Ele que está se responsabilizando de manter a noiva sendo fiel ao seu noivo, com a prática e a observação da lei de Deus. Então Ele é o símbolo da união. Tem que haver união para que possa haver crescimento em tudo na vida. Se não houver união, não vai haver crescimento. Tudo vai ficar no campo das ideias. Vamos morrer tendo ótimas ideias, mas nunca vamos poder executá-las. Por quê? Porque há uma divisão. E é justamente por isso que algumas empresas, ao contratar alguém para a sua empresa, ele vai fazer algumas perguntas para as pessoas que estão sendo contratadas, para ver se aquela pessoa tem o objetivo de crescimento. Porque se ela tem o objetivo de crescimento, ela tem que trabalhar alinhado com a ideia, a visão e a união daquela empresa. Porque só assim a empresa pode crescer. E assim empresas dão certo, porque isso se fala de união, é a política das empresas também. Então Jesus fala sobre isso, mostrando que o reino de Satanás, ele está também unido, e se ele expulsa pelo príncipe de Beelzebul, o reino deveria estar então desunido, e logo chegaria o fim desse reino. Mas continuando, ele vai dizer o seguinte, versículo 27: nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e sucatear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte e então lhe sucatear a casa. Quem é esse homem forte? Dentro do mesmo diálogo, dentro da mesma visão, e nós estamos lendo o contexto ali, ele está falando acerca do adversário. Eles não podem estar divididos contra si mesmos, senão não vão subsistir. Aí ele vai dar o exemplo: nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte, do valeu, na casa do valente, alguma tradução, né? E saquear os seus bens sem primeiro amarrar ele. Jesus está mostrando que ele tem autoridade sobre o adversário. Mas que bens que o adversário ele possui? As vidas que estão sendo aprisionadas por ele. Mas por que Jesus vai querer pegar esses bens? Porque esse bem não pertence a Satanás, mas são coisas que ele usurpou, são coisas que ele roubou, tomou à força, e tem vidas aprisionadas. E Jesus é quem chegou para libertar essas pessoas. Ou seja, as atividades de Jesus que ele estava fazendo, curando, libertando pessoas, é ele entrando na casa do valente, amarrando o valente, botando o valente por terra e libertando aquela alma. Então o espírito que está dele não pode ser espírito de Beelzebul, não pode ser espírito de demônio, porque o demônio não luta contra si mesmo. E a igreja, será que está lutando contra si mesmo, contra o seu irmão, contra a sua irmã? Se estamos fazendo isso, somos pior do que os demônios. Quer ver em outro sentido, que às vezes somos pior do que os demônios? Às vezes, a Bíblia diz que alguns vão dizer assim: olha, eu creio em Jesus, mas ele vai dizer assim: mas crê, até o diabo crê, e não só crê, teme, porque muitos crentes só crê, mas não teme. E o que é o temor? A obediência da palavra. Então, se eu creio, eu coloco em prática. O diabo, ele não só crê que Deus existe, que Deus é fiel, como ele também teme o Senhor, ele está sujeito às ordens de Deus. Se Deus dizer para, ele para, porque eles sabem diante de qual presença ele está. Mas continuando, Jesus disse: na verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens,
e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Peraí, Jesus, todo pecado será perdoado contra os filhos dos homens. No livro de Mateus está dizendo contra o filho do homem, referido ao próprio Jesus também, tá? Será perdoado. E as blasfêmias com quais estiverem blasfemados. Mas como assim? A blasfêmia não é um pecado gravíssimo? Sim, ela continua sendo um pecado gravíssimo, mas Jesus está dizendo assim, ó, serão perdoados. Quando nós percebemos que até blasfêmias aqui vai ser perdoada, logo nós vamos entender pelo texto que a grande questão em si não é só a blasfêmia, mas é acerca de quem se refere o pecado de blasfêmia. Então aqui será perdoado contra mim, contra você, contra o próprio Jesus será perdoado. No versículo seguinte, que é o versículo 29, ele vai dizer assim, ó, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Então a grande X da questão não é só a blasfêmia em si, mas é contra quem você está blasfemando. Então se você blasfemar contra o irmão, contra a irmã, você vai ser perdoado. Isso o texto não está dando uma legalidade, dizendo assim, ó, você pode blasfemar, não está te incentivando a blasfemar, não está te incentivando a pecar contra o irmão, contra a irmã, não está incentivando a isso. Ele vai dizer que se acontecer isso, ainda vocês vão ser perdoados, mas esse perdão é mediante um arrependimento, ou seja, ainda que isso não ia acontecer, mas quando você se arrepender, você terá perdão liberado de Deus. Mas todavia, contra o Espírito Santo de Deus, este não haverá perdão. Mas então, o que é a blasfêmia? E para a gente, irmãos, entender o que é blasfêmia, primeiro a gente vai entender o que não é blasfêmia, para tranquilizar os irmãos de algumas dúvidas que alguns irmãos têm. Então eu coloquei algumas anotações para que a gente possa trabalhar. O que não é blasfêmia? Ou seja, apagar o Espírito Santo, será que é uma blasfêmia? Bom, pode colocar para nós ali, irmão, 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 19. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que vai dizer assim, ó, não instigais o Espírito Santo, não apagueis, em outra tradução. Irmão Lucas, dá para apagar o Espírito Santo? Não dá para você apagar e dizer, ele vai deixar de existir, não é isso? Mas é apagar a obra do Espírito Santo de Deus na tua vida, ou interromper o trabalhar dele na tua vida, melhor dizendo, interromper o agir de Deus na tua vida. De que forma você pode interromper o agir de Deus na tua vida? Coloquei aqui, quando você deixa de ler a Bíblia, você está apagando o Espírito Santo de Deus, porque ele tem que te convencer. Mas você, por meio do que? Você não lê a palavra de Deus, está deixando de ler a palavra de Deus, você não quer ler a palavra de Deus, você está apagando o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando você deixa de jejuar, você está apagando o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando você deixa de cultuar a Deus, ir para a congregação, você está apagando o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando você deixa de dar bom testemunho, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está apagando o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando você escolhe viver uma vida em pecado e no pecado, você está apagando o Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso é possível, irmão Lucas? Isso é possível. O Espírito Santo de Deus, aí ele não habita, porque a Bíblia vai dizer que ele não habita em templos feios, aliás, em templos sujos, ele se afasta, porque ele se entristece. Coloca ali para nós, irmão, Gênesis capítulo 6, versículo número 3. Olha o que diz Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Está num contexto de corrupção humana, lá em Gênesis, falando da corrupção humana. Por Deus ver tanta corrupção, ele diz que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Esse é carne, é melhor traduzido ali, porque o homem é carnal, porque não é só porque é carne, nós continuamos sendo carne, o Espírito de Deus habita em nós. Mas quando o Senhor falou que não contenderá mais, por conta da corrupção humana que estava acontecendo naquele momento. Então o Espírito Santo de Deus, ele se afasta do ser humano. Mas isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Extinguir o Espírito Santo? Não é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ainda que você deixe de ler, ainda que você deixe de jejuar, ainda que você se consagrar, ainda que você se enfraquece, ainda que você saia da presença de Deus, se você se arrepender, o Senhor vai te perdoar novamente. Mas quando nós falamos de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, nós falamos de um pecado que não haverá perdão. Se isso fosse a blasfêmia em si, então ninguém mais teria perdão, porque muitos já deixaram de fazer isso, então acabou para todo mundo.
Então isso não é blasfemar contra o Espírito Santo, é pecar contra o Espírito Santo, não é blasfemar contra o Espírito Santo. Entenda? Ambos são pecados, pecar e blasfemar são pecados, mas quando nós falamos da blasfêmia contra o Espírito Santo, nós estamos falando de uma escala muito mais alta e de uma linha que não deve ser ultrapassada, tá bom? Então a gente vai ver outra questão. Entristecer o Espírito Santo é blasfemar contra o Espírito Santo? Coloca aí para nós Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 31, falando sobre o entristecimento do Espírito Santo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam retiradas dentre vós. Paulo está escrevendo para quem ali? Para uma igreja que estavam acontecendo esse tipo de coisa, mas que Paulo pede para que seja tirado, apartado de dentro de vós. Se isso fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo, Paulo já deveria dizer para eles: olha, acabou para vocês, mas não tem mais jeito, não tem solução para vocês, esquece tudo. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, tá bom? Resistir o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 7, versículo 51. Será que é blasfemar contra o Espírito Santo? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aqui é onde Estevão está trazendo aquela linda pregação, e ele não alivia. Se é nos dias de hoje, alguns saem entristecidos, né? Porque a gente gosta de ouvir que está tudo bem. Mas Estevão está pregando ali, ele está falando que eles resistiam ao Espírito Santo. Só que Jesus veio e estava pregando para essas pessoas que resistem ao Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que eles pudessem se arrepender e tivessem também salvação. Os apóstolos estavam pregando, os diáconos, sendo ele Estevão também, que nessa ocasião estava ministrando. Para quê? Para que se arrependessem e tivessem o perdão de Deus. Logo, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Na continuação, ou seja, a negação de Cristo, ou seja, negar Cristo, é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Também não. Por quê? Porque em todo tempo Paulo negava Jesus, e Paulo foi aceito por Jesus. Logo, se isso fosse a blasfêmia, Paulo jamais teria a oportunidade de servir o Cristo e ainda ser salvo, tá bom? Os irmãos de Jesus, no período do ministério de Jesus, não acreditavam ainda 100% em Jesus. Eles vão crer em Jesus depois da ressurreição de Jesus. É que os irmãos de Jesus vão crer em Jesus. Lembra que Jesus também vai dizer: olha, o profeta na sua própria casa ele não tem honra, né? E na sua cidade, na sua família. Ele vai coloca umas questões ali, falando sobre o profeta não ter honra na sua própria casa. Jesus fala sobre isso, tá? Então nem mesmo os discípulos. Agora, irmãos, coloca para nós Tiago capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5. A inimizade contra Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, entristece. Aliás, amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que é em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. A Bíblia mostra que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, e que quando nós temos essa amizade com o mundo, nós entristecemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus tem ciúme da gente. Olha só, ciúme de nós o Espírito Santo de Deus tem. Aí Deus, ele sempre faz essa comparação, é do casamento, é do noivo para a noiva, é do esposo para a esposa. Ele faz essa comparação para mostrar o relacionamento de Deus com a igreja, trazendo a ideia de como o homem se relaciona no mundo. E aí vamos colocar para nós então Êxodo, aliás Jeremias 3 e 1. Olha o que diz o livro de Jeremias 3 e 1. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela a deixar e se juntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Lendo este texto, dá a entender o quê? De jeito nenhum.
Por isso, do cuidado de você ler o texto isolado. Não vou ler todos os textos, porque vai levar muito tempo, mas nós vamos lá no mesmo capítulo, está dentro do mesmo capítulo, capítulo 3 ali, versículo 12 até o 14. Olha só, olhando ali parecia então de jeito nenhum, não tem mais jeito, mas olha o que Deus vai dizer a partir do versículo 12 para o povo de Israel, e essa comparação que ele está fazendo. Vai, pois, e apregoa essas palavras para o lado norte, e diz: volta, ó rebelde Israel, mesmo que ele falou que tinha que se prostituir. Diz o Senhor: e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Continua: somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei, a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Deus procurando o reatamento com aquele povo. Então, ou seja, o Senhor estava perdoando aquele povo, tá bom? Mas na continuação, então, se isso tudo não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Blasfêmia, o que é blasfêmia? Falar mal, falar contra, opinião capaz de denegrir, ofender algo respeitoso. Quando eu falo mal, quando eu falo contra, quando eu falo uma opinião capaz de denegrir algo que é respeitoso, eu estou o quê? Blasfemando. Eu estou blasfemando. Só que, irmãos, quando eu faço isso, que foi o que os escribas estavam fazendo, os escribas estavam falando mal do Espírito Santo, mal da ação, atribuindo aquilo a espíritos malignos, a espírito de Beelzebul. Os irmãos lembram disso? Era o que os escribas estavam falando. Tem mais, não era porque eles não sabiam, eles sabiam. Tanto é que eles tanto reconheciam, que os irmãos vão de lembrar, que o próprio Nicodemos, quando vai se encontrar com Jesus, em João capítulo 3, os irmãos vão ver que ele vai falar para Jesus assim: ó, mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar as obras que faz se Deus com ele não estiver. Então, os escribas, os fariseus, de que aquelas coisas que estavam sendo operadas vinha da parte de Deus, mas a inveja o impediu de confessar, e eles atribuíram um pecado gravíssimo, porque mesmo sabendo conscientemente, aí mas conscientemente eu vou olhar e vou dizer: não é Deus, é demônio, é espírito. É que eles estavam falando. Então, quando nós falamos: mas irmão, eu já falei coisas, já desacreditei do Espírito Santo em várias vezes, mas irmãos, não consciente, ou seja, Deus não vai levar em conta o período da ignorância. E isso está na palavra de Deus, Atos capítulo 17 e versículo número 30. Vamos fazer a leitura. Atos 17, versículo número 30, olha só. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, o tempo de ignorância, porque ignorância é o tempo que você não conheciam, não sabiam. Só que o grande problema hoje também é que mesmo estando na igreja, tem muitos que não sabem, não conhecem. É período de ignorância, porque a palavra está aqui, está sendo exposta, e alguns não querem buscar, preferem estar na ignorância, já pecam por rejeitar, porque sabendo que eu posso conhecer e não quero conhecer, eu cometo pecado. Então, mas Deus não levou em conta o período da ignorância. Mas Paulo havia blasfemado, falado mal, só que no período de ignorância de Paulo, você observa em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 13, olha só que Paulo blasfemou e falou mal em período de ignorância de Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 e versículo de número 13. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui o quê? Blasfemo,
e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Percebe que ele diz que foi blasfemo, foi ignorante, mas fez em período de incredulidade, ignorantemente ele fez aquilo. Então, Paulo não está condenado. Se você porventura tem dito algo ou falado algo e fica se acusando, você não está condenado se foi no período da sua ignorância. Agora não, eu sei que é o Espírito Santo e tudo mais, mas mesmo assim eu quero rejeitar, eu vou dizer que ele é, e você comete um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e é dessa escala que nós estamos falando, tá bom? Então Paulo fala do período da sua ignorância, mas então a blasfêmia eu quero falar é conscientemente. Coloca ali para nós Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Olha, porque se pecarmos voluntariamente, consciente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Está se reportando ao Antigo Testamento agora, por exemplo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. A da graça é uma pergunta ali, né? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Só tem, irmãos, não ficar tão extenso. Então percebe que conscientemente isso é algo que não nos traz de volta para Cristo. Já vamos explicar aqui por quê. Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 6. Reforçando: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram praticantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível, está dizendo, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Só até aí. Então é impossível, ele está dizendo, mas irmão Lucas, tem pessoas que aceitou Jesus, experimentou e caiu. Experimentou de forma inconsciente. Está falando da pessoa que tem plena convicção de consciência, experimentou, atestou, já viu o que é. Ele está dizendo, é impossível. Por quê? Porque se uma vez que eles negam a Jesus, negam o Espírito Santo, ou blasfemam contra o Espírito Santo, eles já não têm mais o sentimento de arrependimento. Mas por que isso? Porque quem levou o meu arrependimento? Espírito Santo de Deus. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo de Deus, que é o pecado de blasfêmia, é um pecado gravíssimo, porque eu blasfemo contra aquele que vai me fazer eu me arrepender, que a Bíblia vai dizer lá em João, acho que eu fiz a anotação aqui, vai ser em João 16, dentro do capítulo 16, ela vai dizer que esse vos convencerá do juízo, do pecado e da justiça. Então o Espírito Santo de Deus é que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Se eu blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, quem vai te convencer? Logo, se você não é convencido, você nunca vai se humilhar e se arrepender. Se você não se arrepende, já está condenado. Então a pessoa, quando chega nesse estágio, ela não vai mais querer servir a Deus. Ela fechou o seu entendimento, fechou o seu coração, ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, rejeitando aquele que pode convencê-lo, e aí o Espírito Santo de Deus não faz esta obra. Para nós finalizar, que a nossa hora já chegou ali, os escribas conscientes atribuíram a obra do Espírito Santo a demônios, conforme ali nós já lemos em Marcos 3:22. E aí nós perguntamos assim: por que não tem perdão? 2 Crônicas, capítulo de número, aliás, 2 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 8.
Por que não tem perdão? Está atrelado à questão que eu falei sobre a obra do Espírito Santo. Nós vamos entender algo sobre o Espírito Santo. Aqui, ó. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? A Bíblia atribuindo o Novo Testamento, Espírito da Graça, como ministério de quem? Do Espírito Santo. Então, não blasfemou contra Jesus, falou mal, no período da ignorância e tudo mais, o Senhor vai lhe perdoar. E perdoar por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus, porque Jesus foi para que o Espírito viesse e te convencesse do juízo, do pecado e da justiça. Para quê? Para que você cresce naquele a qual você outrora rejeitou, entendeu? Então, pecou contra o Senhor Jesus Cristo, vai ser perdoado, porque o Espírito de Deus vai fazer essa obra e te levar ao arrependimento. Só que agora você pecar, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, o que pode te levar a te convencer do teu pecado, da blasfêmia que tu tivesse, então não haverá perdão. Ficou compreendido, irmãos? O que é blasfêmia do Espírito Santo de Deus? Tá? Uma corridinha aqui no finalzinho, por até alguns versículos. A gente sabe que a gente tomou alguns tempos e tal. O que é necessário explanar para que os irmãos compreendam.